Eu quero compartilhar essa noite com você uma palavra, a cura do cego de Jericó, né? É o tema dessa leitura essa noite que eu quero compartilhar com você, amém? Marcos capítulo 10, versículo de número 46 a seguir. E foram para Jericó. E quando eles saíram de Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muito o repreendia para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E parou Jesus e disse: Chamai-o. E chamaram. Então o cego, dizendo: Tem bom ânimo, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se em um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: O que queres que eu te faça? E respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente voltou a ver e seguia Jesus estrada afora. Essa história nós encontramos ela narrada no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Nos três evangelhos nós encontramos a narrativa desse acontecimento, desse milagre que aconteceu ao caminho da cidade de Jericó. A cidade de Jericó na Bíblia Sagrada, ela tem várias referências na Bíblia Sagrada. Uma das primeiras referências à cidade de Jericó, quando nós pesquisamos a Bíblia Sagrada, estudamos a Bíblia Sagrada, a Bíblia chama de a cidade das palmeiras. Foi aquela cidade, a primeira cidade que Josué conquista ao adentrar na terra prometida. E quando nós vemos os textos sagrados, os textos nos revelam que era uma cidade cananeia muito fortificada, era uma cidade de largas e altas muralhas, era uma fortaleza impenetrável a cidade de Jericó. E quando nós vemos no livro de Josué, Josué se depara, quando Josué atravessa o Jordão, ele se depara em frente a Jericó, com as suas altas muralhas, uma grande fortaleza. Mas é lá também onde nós vemos a manifestação do poder glorioso de Deus, que até então nunca havia acontecido na história, algo tão sobrenatural, a maneira como Deus guerreou pelo seu povo e entregou aquela cidade que era uma verdadeira fortaleza na mão do seu povo, os filhos de Israel. Pois a Bíblia Sagrada fala que o próprio Deus, quando o povo tocou as buzinas e gritou, rodeou a cidade de Jericó 7 vezes, a própria Escritura vai nos falar que Deus afundou as muralhas da cidade. As muralhas da cidade de Jericó veio abaixo mediante o poder do próprio Deus, mediante o poder de Deus as muralhas vieram para o chão. E ali o povo obteve uma grande vitória. Mas o relato sagrado nos mostra que aquela cidade se tornou anátema, se tornou uma cidade maldita, a cidade de Jericó. E quando ela foi destruída, Josué, filho de Nun, que era o novo líder do povo de Deus, ele proferiu uma maldição. Ele disse: Maldito seja o homem que reedificar a cidade de Jericó. Quando ele lançar os fundamentos, lhe morrerá um primogênito, e quando ela assentar ferrolhos e porta, morrerá o seu caçula. Ele lançou essa maldição sobre a cidade de Jericó, Josué. O porquê nós não sabemos, mas nós não estamos aqui para investigar. Mas a Bíblia vai nos mostrar, curiosamente, no livro de 1 Reis, capítulo 16, ou é capítulo, se eu não me engano, 23, a Bíblia vai nos mostrar ali que um homem chamado Eliel, ele reedificou a cidade de Jericó. Nos dias do rei Acabe, esse homem, ele reedifica, e os escritos nos mostram que quando ele lança os fundamentos da cidade, morre o seu primogênito. E quando ele coloca ferrolhos e porta na cidade, morre o seu caçula,
E as Escrituras falam que isso foi cumprimento da palavra do Senhor através do ministério de Josué. Com certeza ele não sabia que havia uma palavra de maldição sobre aquela cidade. E quando ele reedifica essa cidade, essa maldição recai sobre ele. Quando ele lança os fundamentos, morre o primogênito. E quando ele bota ferrolhos e portões na cidade, morre o seu caçula. Mas nos dias de Jesus, a cidade de Jericó pendurou por muitos anos e é mencionada várias passagens. Em várias passagens das Escrituras, a gente vê a menção da cidade de Jericó. A gente vê uma menção da cidade de Jericó quando os mensageiros de Davi foram denegridos pelos filhos de Amon e se refugiaram em Jericó. Nós vemos também a menção de Jericó quando Elias está perto de ser levado aos céus, ele passa por Jericó e atravessa o Jordão juntamente com o seu adjuntor Eliseu. Tanto que é que Jericó espiritualmente ela é uma figura, ela é um lugar que tipifica batalhas espirituais, lugar de batalhas, de enfrentamento das fortalezas espirituais do mal, que segundo Paulo deve ser vencida através das nossas armas que são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Jericó representa agora fortalezas espirituais que tem que ser vencida mediante as armas do poder de Deus, mediante as armas espirituais. Jericó significa aquelas fortalezas que está diante de nós, bloqueando nós tomarmos posse da terra prometida. Jericó agora simboliza aquela barreira, aquela trincheira espiritual que está separando nós do cumprimento das promessas de Deus para a nossa vida. Então agora o que nós temos que fazer? Nós temos que lançar mão às armas que são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Pastor, e que armas poderosas são essas em Deus para a destruição das fortalezas? A oração é uma das armas poderosas. Paulo diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica por todos os santos. E existe outra arma muito poderosa para destruir as fortalezas, chama-se o escudo da fé, que Paulo fala lá em Efésios 6. Existe outra arma também poderosa para enfrentar as fortalezas espirituais, chamada espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Todas essas armas são armas espirituais e que são armas de guerra, de ataque, de batalha espiritual para nós vencermos, transpormos as muralhas do inimigo, botarmos por terra aquilo que está nos impedindo de avançar em rumo à promessa de Deus e tomarmos posse da vitória. A cidade de Jericó se pendurou no decorrer dos séculos até os dias de Jesus. E a Bíblia agora no Evangelho de Marcos, que nós lemos essa noite, nos traz um relato que Jesus estava agora passando pela cidade de Jericó. E na cidade de Jericó, Jesus realiza, existe dois grandes milagres operados por Jesus que foi registrado na cidade de Jericó. O primeiro é o que nós lemos, que foi a do cego Bartimeu. E o segundo milagre, o primeiro foi o do cego Bartimeu, o segundo milagre foi na vida do publicano rico chamado Zaqueu, que morava naquela cidade, e ele desejava conhecer Jesus. E ali a Bíblia diz que Jesus se hospeda na casa de Zaqueu e ele se converte a Deus, ele é liberto, ele doa parte dos seus bens e Jesus se alegra e diz que a salvação entrou naquela casa. Foi um milagre de salvação, de restauração na vida de Zaqueu. Mas nós vamos focar no primeiro milagre, que é o milagre que aconteceu na vida do cego Bartimeu. A Bíblia diz que esse cego Bartimeu, Bartimeu quer dizer filho de Timeu, ele era um cego, mendigo, que estava à margem do caminho, e quando ele ouviu o barulho de uma grande multidão, ele pergunta às pessoas o que era que estava acontecendo, o que estava sucedendo ali, e as pessoas falam para ele: olha, o que está sucedendo é que Jesus, o Nazareno, ele está passando aqui em Jericó. E com certeza Bartimeu já tinha ouvido falar das maravilhas que Jesus operava. E quando ele fica consciente, quando ele se conscientiza que era Jesus que estava passando ali, ele então toma uma atitude. Ele resolve clamar e pedir misericórdia a Jesus. Então aqui nós encontramos a primeira grande lição para a nossa vida.
Qual é a lição, pastor, que nós aprendemos aqui? A lição é que nós devemos clamar a Deus, nós não devemos se intimidar com o que as pessoas pensam, falam e vão achar. Muitas bênçãos são deixadas de receber, muitas batalhas não são vencidas, porque a gente se detém naquilo que as pessoas estão pensando, naquilo que as pessoas vão pensar, naquilo que as pessoas vão achar. Eu não vou fazer isso porque senão as pessoas vão me interpretar mal. Quer dizer, ele não se importou. Quando ele soube que era Jesus, ele abre a boca e começa a clamar. Ele queria o milagre dele, ele queria a vitória dele. Ele estava passando por uma situação difícil, ele estava no fundo do poço, ele estava mendigando, ele estava na sarjeta e ele queria receber o milagre dele e sair daquela condição. Então ele abre a boca e começa a clamar, meu amigo, começa a gritar mesmo, falar com Deus. Pastor, e o que significa isso? Significa que quando nós estivermos passando por um momento de adversidade, por um momento difícil, nós temos que clamar a Deus, meu amado. Nós temos que entrar na presença de Deus e clamar a Deus com toda a nossa força, invocar o poder do Senhor, invocar a presença do Senhor diante das situações difíceis. E a Bíblia diz que o clamor de Bartimeu incomodou, o clamor de Bartimeu incomodou. Eu sei que o clamor incomoda, mas quem quer receber o milagre não olha para isso. As pessoas então começaram a se incomodar com o clamor do cego Bartimeu e começou a dizer: cala a boca, cego mendigo. Tu é um cego mendigo, ele não vai te responder, ele não quer nada com você. E Bartimeu, a Bíblia diz que ele continuou a clamar cada vez mais alto. Isso daqui nós aprendemos outra lição. Meu amado, quando a gente quer receber algo de Deus, a gente não pode se deixar se intimidar pelas afrontas do inimigo. E o que nos acontece, sabe o que é? É que muitas das vezes nós nos deixamos levar pelas afrontas de Satanás facilmente. Quer dizer, quem está firme, decidido, crendo, que quer receber seu milagre, não adianta Satanás bater pé, Satanás rosnar, Satanás tentar ofender, Satanás tentar desviar a tua atenção, porque tu está no foco, tu quer a atenção é de Jesus e tu não dá bola para Satanás não. Quem está conectado em Jesus, quer receber de Jesus, não olha para o que Satanás está falando, porque ele vai dizer, que ele deixa de dizer, não tem compromisso com isso. Quem está com foco em Jesus, não olha para isso, não repara isso, porque ele sabe quem ele está clamando, ele sabe de quem é a atenção que ele quer chamar. Enquanto muitos incrédulos não acreditavam que Jesus era o Messias, enquanto muitos duvidavam que Jesus era o Messias, aquele cego ele tinha uma fé absoluta que Jesus era o filho de Davi. Jesus era o filho de Davi. Jesus era o Messias. Porque a Bíblia diz: o que significa isso, pastor? Significa o que a Bíblia fala, que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. E a Bíblia Sagrada fala que Jesus vai andando, Jesus não para de vez. Isso daqui é algo importante, meu amado, que às vezes a nossa fé é colocada à prova. Muitas das vezes a nossa fé é provada. E a fé de Bartimeu foi provada. Porque Jesus, ele começou a gritar, a clamar, Jesus não parou de imediato. Então isso daqui nos revela a necessidade de perseverança, a necessidade de persistência. Mas mesmo Jesus não parando, ele não desistiu, ele continuou clamando cada vez mais alto. Quer dizer, isso daqui foi uma prova, a fé daquele mendigo. E muitas das vezes a nossa fé pode ser provada também. E aí o que é necessário, pastor, diante disso? É necessário perseverança. Aí Jesus parou, meu amado. Jesus andou a fé daquele homem foi posta à prova. E ele continuou a clamar. Mas quando ele persistia a clamar e clamava cada vez mais, que Jesus ia se distanciando, a Bíblia diz que Jesus parou. Olha só, a fé daquele homem moveu a Jesus. Jesus parou para ele e ordenou: chamai-o. E chamaram então. Aí correram lá, quando Jesus parou e ordenou: chama ele. Correram lá e disseram: tem bom ânimo, porque ele te chama. Meu amado, aqui nós aprendemos outra coisa. Jesus não opera na vida de desanimado. Jesus não opera na vida da pessoa que fica prostrada, desanimada. Não, por isso que ele diz: tem bom ânimo. Quer dizer, para Deus agir, nós temos que ter bom ânimo, meu amado. Nós temos que ser perseverantes. Tenha bom ânimo agora. Ele parou e manda chamar você. Ele deu só um pulo assim, por cima da multidão,
foi bater onde Jesus, é o que a Bíblia está dizendo, ó, de um salto só ele foi ter com Jesus. Quer dizer, a multidão nem entendeu aquilo, quer dizer, mas ali era a fé que movia aquele homem, era o poder de Deus que estava movendo na vida daquele cidadão, daquele mendigo cego. Mas o que me chama a atenção aqui, sabe o que é, meu amado? É que ele lançou de si a capa. Aquela capa era a capa do mendigo, era a capa da miséria, era a capa da pobreza, era a licença que o império, que a administração pública dava para o mendigo, para o cego aleijado pedir esmola. Tinha que ter um alvará para pedir esmola naquele tempo. Até para pedir esmola tinha que ter alvará. E a administração pública da época dava aquela capa que autorizava aquela pessoa mendigar e esmolar. Ele lança fora a capa, ele poderia muito bem ter agarrado mais essa capa aqui e ter alguma dúvida. Não, ele pegou a capa e lançou fora. É o que falta muitas das vezes para nós, é confiança absoluta, é termos uma fé resiliente, é ter uma fé convicta no Senhor e lançar fora a capa, lançar fora as teias de aranha, lançar fora as amarras, lançar fora tudo que não presta, tudo que não é do Senhor, lançar fora para ir ter com Jesus. Muitas das vezes as pessoas se apegam à capa velha, capa de miséria, se apega a capa de tanta coisa, não é? Capa que não tem nada a ver, capa de engano, capa de mentira, capa de todo tipo de capa. Meu amado, para ter um encontro com Jesus é necessário lançar as capas fora. Para receber milagre de Jesus é necessário lançar a capa no mato, é necessário lançar tudo que é negativo, tudo que é ruim, tem que ser lançado fora, meu querido. Não pode cultivar nenhum tipo de capa, de disfarce, de enfeite, de ornamento de Satanás, não, do pecado não. Tem que lançar tudo que é de capa fora, meu amado. Que é para ir ter com Jesus, para receber o milagre dele. Ele disse, quando ele diz assim, tem bom ânimo, ele te chama, ele diz, agora eu vou me ver livre dessa capa. Agora eu estou livre dessa capa para sempre. Ele joga a capa de um lado e ele dá um salto e vai ter com Jesus. De um salto ele vai ter. As pessoas devem ter ficado abismado com aquilo, porque de um salto só o cego foi parar onde Jesus estava. Quer dizer, coisa extraordinária. A fé, meu amado, ela faz coisas que é sobrenatural. A fé não é algo natural. A fé, ela é algo sobrenatural. A fé, ela nos impulsiona rumo à vitória. A fé, ela nos impulsiona rumo à presença do Pai. A fé, ela nos impulsiona rumo à presença de Jesus para receber o milagre, para receber a promessa, meu amado. A fé não é tímida, não. A fé é ousada. De um salto só ele foi ter com Jesus. Aquele homem, ele era uma pessoa que tinha visão, mas ele havia perdido a visão. Como a Bíblia não relata. A Bíblia não relata como ele perdeu a visão. Mas aqui existe algo mais que me chama a atenção nesse texto. É o fato de Jesus perguntar ao cego o que é que ele quer que fazia. Será se Jesus não sabia que ele era cego? Será se Jesus não sabia que ele queria um milagre, que sua visão fosse restabelecida? É claro que Jesus sabia. Jesus sabia de tudo. Então por que Jesus pergunta? É uma velha indagação que as pessoas sempre fazem. As pessoas fazem. Se Deus sabe tudo que eu preciso, por que eu tenho que falar com Ele? Eu tenho que orar. Por que Deus não faz logo? Querida, aqui nós temos que aprender um princípio. Seria muito bom se tudo que a gente precisasse Deus fosse fazendo, não é? Não precisava nem nós orar, nem pedir, Ele fosse fazendo. Só que Deus não quer as coisas assim. É aqui que nós temos que compreender que as coisas é do jeito que Deus quer. Não é do jeito que a gente quer, não é do jeito do nosso pensamento limitado. Nosso pensamento é pequeno, limitado e às vezes medíocre acerca das coisas de Deus, das coisas espirituais. Quando a gente faz essas indagações que são completamente incoerentes, é ou não é? Pastor, o que é que significa? Significa que Deus quer relacionamento, Deus quer comunhão. Deus não fez máquina que não tem comunhão. Eu preciso, Deus me dá, não fala nem comigo. Isso é coisa de gente intrigado. Não olha para mim, não fala comigo, não dirige a palavra comigo, isso é coisa de intrigado. Isso é coisa, quer dizer, Deus ele quer comunhão, ele quer comunhão de pai para filho. Que comunhão é essa que o filho só precisa de uma coisa no pensamento, o pai já dá, não fala comigo? Quer dizer, que negócio é? Deus não age assim, não é assim. Deus ele procura adoradores que adoram em espírito e em verdade. Deus procura comunhão com o ser humano, Deus procura comunhão com seus filhos.
A oração, ela estabelece essa comunhão, estabelece esse diálogo entre Deus e nós. Então como é que Deus ele pode fazer tudo antes que a gente ore? Claro que não, Ele quer que a gente ore, Ele quer que a gente converse. Por quê? Porque Ele quer ter comunhão conosco. E aí Jesus disse: vai, meu filho, tua fé te salvou, você vai ser curado agora. Olha a necessidade e a importância da fé, meu amado, para nós receber o milagre. Nós temos que deixar Deus operar essa fé no nosso coração. E o mais importante, além de ter recebido o milagre, o que me chama a atenção aqui, sabe o que é? Que além dele ter recebido o milagre dele pela fé que ele tinha, ele passou a seguir Jesus. Ele não foi aquele que recebeu o milagre, recebi meu milagre, glória a Deus, recebi a minha bênção, recebi a minha vitória, oh, louvado seja Deus, Pai, obrigado. Tchau, tchau, Jesus, vai com Deus, agora eu vou cuidar da minha vida, cuidar dos meus interesses. Não, ele passou a seguir Jesus. Esse é outro diferencial na história desse homem. Meu amado, o principal aqui da história é que além dele receber o milagre dele, ele seguiu a Jesus. Ele seguiu a Jesus. Nós temos que ter a fé verdadeira. É aquela fé que nos cura, nos liberta e nos leva a seguir Jesus pelo caminho, meu amado. Não é a fé só do benefício, não. É a fé que nos leva à comunhão com Deus, com o Pai. Isso é o principal. Eu quero orar com você essa noite. Que Deus possa falar mais e mais ao seu coração nessa noite. E que Deus venha operar em nós essa fé. Essa fé. Fé de ousadia. Fé ousada. Fé convicta, perseverante. E fé que segue o Pai. Não só pelos benefícios, mas por ter comunhão com Ele. Eu quero orar com você essa noite. Pai, eu oro agora com essa pessoa que me acompanha no nome de Jesus, Senhor. E às vezes ela pode estar passando por uma crise, por um momento difícil, e às vezes ela pensa que até perdeu a fé. Mas eu quero te pedir essa hora, opera, meu Deus, no coração dela, meu Pai. A fé viva, poderosa e verdadeira que o Senhor operou no coração desse cego. Para que ela possa ter bom ânimo, para que ela possa se levantar, para que ela possa lançar fora toda a capa velha, para que ela possa de um salto e ter com Jesus, receber o milagre, Pai. E o melhor de tudo, seguir o Senhor no caminho. Pai, nos abençoe e opere em nós essa fé no nome de Jesus. Amém.